Boa tarde, muito obrigado por estarem todos aqui presentes. Momento especial, ano eleitoral, construção do nosso caminho, que só pode ser um. É um caminho de reconstrução nacional e um caminho que precisa ser de vitória, porque a nossa situação aqui no nosso país é desesperadora. Dá para falar em todos os termos, que talvez, pelo fato de até de estar no Rio de Janeiro, que aqui espelha esse processo de decadência econômica, cultural, institucional e moral do Brasil. É como se o Rio de Janeiro tivesse antecipado praticamente todos os problemas que o restante do Brasil passa. Aqui se favelizou antes do que os demais estados e do que as demais capitais do Brasil. Aqui ficou degradado moralmente antes das demais. Aqui viu o processo de desindustrialização acontecer antes das demais capitais. E hoje, o que o Rio de Janeiro passa institucionalmente quer ver todos os seus poderes, todas as suas instituições completamente corrompidas, com o Estado completamente à deriva. É como se fosse o recado dele para o Brasil, dizendo: eu sou você amanhã. Porque o que o Rio é hoje é o que o Brasil está virando não daqui 10 anos, não é que nos próximos 1, 2 ou 3 anos. E para ser bem sincero, se nós não vencermos a situação que o Rio passa hoje, o Brasil vai passar já a partir de 2027. Quebradeira econômica, dívida estourando, STF terminando de ser aparelhado ou pelo Centrão, pelo Flávio Bolsonaro, ou pelo PT, pelo Lula. A ausência de credibilidade, vassalagem internacional, riquezas novas sendo entregues para outros países, seja a China com Lula, seja os Estados Unidos com a família Bolsonaro. E a gente à deriva apenas pensando em como sair daqui. Que é o que está acontecendo. As gerações mais novas querem apenas ir embora daqui. É um país muito canalha e é um país muito injusto. É um país que os mais jovens estão pagando a conta das superaposentadorias das gerações mais velhas. E isso acontece muito aqui no Rio, sejamos sinceros. Aqui é o lugar do aposentado de 52 anos, às 3 da tarde de uma terça-feira, andando na praia. Eu não quero esse país. Esse país não é justo. Esse país não é correto. O Brasil, quando a gente olha todo o sistema de incentivos no setor público e na política, ele é construído para dar errado, para concentrar privilégio e para permitir alianças de vagabundos e picaretas em todas as posições de poder. Todo mundo fala, ai, a nossa democracia vive uma crise. Ai, os nossos poderes estão em conflito. Alguém realmente aqui acha, vamos lá, uma resposta simples, que os nossos poderes estão em conflito um com o outro? Quem acha que eles estão em conflito os poderes um com o outro? Olha, só ele e ele, muito bom. Estou muito feliz, porque eles não estão em conflito, eles estão completamente em acordo. O judiciário é amigo do legislativo, que é amigo do poder do executivo. Os três poderes, um não mexe no privilégio do outro, um de fato não interfere positivamente no outro, e os três podem, à sua maneira, nos roubar. O judiciário com seus penduricalhos, com seus privilégios, com a defesa das suas agendas woke nas decisões judiciais, o legislativo roubando através da emenda, o executivo roubando através dos lobbies das estatais, dos loteamentos. Cada um, à sua maneira, rouba, faz o teu, bota o teu no bolso. Volto a trazer o exemplo do Rio de Janeiro. Não é isso que faz o estado de vocês? Quando a gente olhou a infiltração do crime organizado no Judiciário do Rio de Janeiro, nas polícias do Rio de Janeiro, no Poder Executivo, na Alerj, todo mundo olhou e falou: nossa, está tudo dominado. O país que vocês vivem, ele é apenas escombros. Não existe nacionalidade brasileira. A própria noção de nação está se perdendo. Não existe autoestima, não existe projeto, não existe vontade de absolutamente nada. É um país que desistiu, que capitulou. Eu vi recentemente a reação na internet, e eram duas reações, dos brasileiros diante do time argentino que enfrentou a Inglaterra cantando o hino. Vocês viram os argentinos cantando o hino? E teve duas reações, uma de admiração
e outra de despeito e inveja. A despeito e inveja, eles são ladrões, não sei o quê. Dane-se o que falem deles. No fim do dia, com todos os defeitos que eles têm, eles se comportam como uma nação. Nós já não nos comportamos como uma nação. Nós deixamos de ser uma nação. Nós nos odiamos mutuamente e, diante da derrota iminente, diante do destino, a gente optou em cada um cuidar do teu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E não existe exemplo maior do que isso, do que a divisão entre petismo e bolsonarismo, em que ambos os vagabundos desses candidatos a presidente, ambos esses lixos humanos, ficam oferecendo para a população o seu presente populista. O Lula era picanha, aí vem a energia elétrica, agora o Vale Gás, e aí vem o débil mental do outro lado, vou dar celular para velhos e mulheres. Essa é a proposta do bolsonarismo. É isso que virou o bolsonarismo. Vou te dar um celular. Vou te dar uma inteligência artificial chamada Maria. Que é isso? É uma competição de compra de voto. Podemos entrar na competição, posso oferecer alguma outra coisa. Eu vou te dar um carro no meu governo. É isso que virou. Eis o cenário eleitoral, que é um cenário profundamente cínico. A título de curiosidade, se eu for dar um celular vagabundo de R$ 1.500 para, vamos botar mulheres adultas, a grosso modo 70 milhões de mulheres, mas vamos botar aí entre homens e mulheres, vamos botar mais uns 40 milhões de idosos aí entre homens e mulheres, 110 milhões. Se eu pegar 110 milhões de pessoas e multiplicar por R$ 1.500, tranquilamente estamos falando de mais de, vamos botar aí 160 bilhões de reais num ano só para distribuir celular. O Brasil tem dinheiro para isso? Pergunto para o meu super-ministro, a gente tem, do ponto de vista do orçamento discricionário, dinheiro para gastar 160 bi com isso? Posso dar uma resposta bem elaborada? Por Não. favor. Não. Por que não há? Mas foi prometido por ele. Saiu anteontem a taxação do Donald Trump. Todo mundo esperava que viesse. Reação do Flávio Bolsonaro. Não quero falar sobre esse assunto, porque vai pegar mal para mim, porque eu e meus irmãos defendemos isso no passado. Reação do Lula. Quero muito brigar com o Trump. Para o Lula interessa a briga. Para o Lula, ele imagina que ele vai defender a soberania brasileira diante de uma invasão norte-americana. Volto a repetir o que eu disse antes. É um país que desistiu de ser uma nação. É uma desistência geral. É um abandono. Igual, podemos colocar aqui, muitos de vocês, eu sempre coloco esse exemplo da seleção brasileira, que para o bem ou para o mal, ela representa um pouco da alma nossa. Igual a maior parte de vocês talvez desistiu da própria seleção. Sabia que ia perder. Sabia que não valia a pena torcer por aqueles jogadores. Não via neles você. Todos vendedores de bet, aliás, né? Os jogadores da seleção. Então, a desistência é no fundo o que eles querem. Uma nação que havia desistido recentemente era a Argentina. Boa parte da população argentina econômica ativa migrou. Antes da Argentina, a Venezuela. A classe média venezuelana foi toda embora para Miami e migrou para outros países, só deixaram as pessoas mais pobres. E era fácil para as elites controlar. Se você controla só as pessoas mais pobres, o modelo assistencial, o modelo topo base que eles têm é perfeito. Que esse é o modelo que o lulismo quer. Visitando as regiões mais pobres do Brasil, a gente percebe que o petismo quer que o Brasil seja um gigantesco Maranhão. É muito mais fácil controlar um Maranhão do que controlar um lugar que tenha classe média, que tenha a pessoa ciente dos seus direitos, dos seus deveres. Controlar um Maranhão, você dá um empreguinho na prefeitura e, e uma migalha, qualquer coisa. E o jogo segue e ainda a pessoa te reelege. Então, a desistência nossa é permitir de vez que o Brasil se torne esse gigantesco Maranhão. Essa é a grande experiência que eu tive na campanha. A luta do Brasil é uma luta cada vez mais perversa e difícil entre ser um país ou se tornar o Maranhão, ou se tornar a Ilha do Melgaço, a cidade do Melgaço que eu vi na Ilha do Marajó. E é uma disputa que as únicas pessoas que não estão dispostas a desistir, veja só que loucura, somos nós. Esse percentual ainda minoritário nas pesquisas não é composto de gente
que, eu acho que eu sou um menos pior. Nós somos a ideia menos pior que as demais. Não! Nós ousamos achar que o futuro é glorioso. Nós ousamos achar que nosso país pode dar certo. Nós ousamos achar que enfrentar os demais significa ser melhor que eles e não repetir as mesmas práticas do que eles. Por isso que nós passamos a liderar as intenções de votos entre os brasileiros mais jovens, porque eles que não estão contaminados pela ilusão do bolsonarismo, do petismo entre os mais velhos, resolveram despertar para a sua própria brasilidade, uma brasilidade em que eles são donos do próprio destino. Só que é uma luta contra o tempo. Sou muito sincero, é uma corrida contra o tempo. A gente vai para uma eleição sem grana, a gente vai para uma eleição sem tempo de TV, em que a imprensa descreditou a gente e dizia que a gente era sério desde o começo. Mas a gente vai para a eleição, e isso já sendo reconhecido pelos demais, como a única alternativa séria a isso que está aí. Isso. Isso é uma responsabilidade gigantesca, mas para a gente que já está há 12 anos nadando contra a corrente, não apenas mais do que a nossa obrigação. Obrigação com a nossa história, obrigação com aquilo que nós construímos, obrigação e responsabilidade, quando eu olho para o passado, com o Kim de 12 anos atrás, que eu conheci ele num evento, depois ele apareceu no nosso escritório, ou com o Arthur, que eu conheci há 10 anos atrás. É a responsabilidade com nós mesmos, com os sonhos que nós tínhamos naquela época em que éramos mais novos e que imaginávamos que no futuro nós estaríamos fazendo coisas grandes e estaríamos mantendo a nossa cabeça sempre no lugar. Eu não quero decepcionar o Renan de 12 anos atrás que fundou o MBL. E eu tenho certeza que vocês também não querem isso. Então a nossa responsabilidade nesse processo eleitoral é em fazer o melhor possível, mesmo quando nós não dispomos de absolutamente nada. Outro dia estavam comemorando, estamos liderando a vaquinha, entrou 1,5 milhão, sei lá quanto entrou dinheiro. Não é nada. Isso é dinheiro de pinga. 1,5 milhão de reais para uma campanha presidencial não é nada. Antigamente, quando a Dilma concorria, nos bons períodos do Petrolão, os grandes marqueteiros cobravam só para a consultoria de marketing 80 milhões de reais. Por dentro, ainda tinha o por fora. Aviões, material, correios, programas de TV, videomaking, compra de prefeitos, compra de governadores. As campanhas davam mais de bilhão. Nós não temos nada disso. E entendam, se vencermos, será contra todas as probabilidades e contra a traição de boa parte das gerações mais velhas para conosco. Parte dos nossos pais e parte dos nossos avós se conformaram com o Brasil derrotista. É um Brasil que topa perder com o Bolsonaro se for com o Bolsonaro. Olha que gostoso. É uma parte do Brasil que topa perder com o lulismo se for com o lulismo. É um Brasil ligado ao alto funcionalismo público que topa ganhar ou perder com o Lula desde que eles mantenham os privilégios deles. É um Brasil egoísta. É um Brasil que vê vocês como burros de carga. É assim como eles enxergam as nossas gerações. Burros de carga. E aí eles gostam de se xingar mutuamente. Você é um comunista. Aí o petista, você é um fascista. Pro inferno as brigas deles. Pro inferno as disputas infantis. Deu errado. As discussões dessas pessoas fracassaram. O Brasil que desses dois blocos imaginaram, deu errado. Eu nem vou citar aqui Caiado, Zema, porque não há significado na campanha deles. Não há nem sentido. Eu vi uma cena muito triste do Zema hoje, num evento, em que o discurso dele tinha um telão gigantesco na frente com a legenda para ele. Então ele tinha que ficar lendo uma legenda que estava a 20 metros de distância dele, fazendo um discurso supostamente épico.
E as pessoas filmaram ele lendo. É muito triste. Quando você precisa fazer isso, significa que você não acredita em nada, em uma vírgula do que você está falando. Você é apenas um boneco cumprindo o roteiro. Não à toa, os maiores vídeos dele foram vídeos de inteligência artificial. Não é? Os hits dele, ele não mesmo não fazia. Nós não. Nós vamos trabalhar para vencer, sendo o tempo todo nós mesmos e pagando o preço de sermos nós mesmos. Nós temos na vida que pagar o preço da autenticidade, que pagar o preço de defender aquilo que a gente acredita, mesmo quando é impopular. E isso, num país de gente fingida, é quase um crime. O nosso país é um país em que as pessoas gostam de fingir moralidade, de fingir determinadas posições, quando essas posições os beneficiam. Nós somos, em grande medida, uma cultura de fingidores, em que ser autêntico, em que ser verdadeiro, em falar o que precisa ser feito, faz você ser maltratado, espezinhado. Nós pagamos nos últimos anos o preço de ter falado a verdade para a direita sobre o bolsonarismo. Nós vimos aquela franga homofóbica do Nicolas Ferreira, que é uma franga homofóbica. Todo respeito a quem é gay, nenhum respeito ao gay homofóbico de direita, que no sigilo é uma coisa e na câmera é outra. Nós vimos esse cara crescer nas redes sociais, puxando o saco dos vícios do bolsonarismo, para crescer, e agora que o bolsonarismo não tem serventia para ele, apunhalar eles pelas costas, enquanto o velho do Bolsonaro apodrece, doente, dentro de uma cela. É esse o comportamento deles. E o Brasil aplaude, porque o Brasil gosta do falso, o Brasil gosta do fingido. Ganhando ou perdendo, não vamos fingir, porque quem finge sempre trai, quem finge sempre perde. A nação do fingidor não escolhe um caminho, ela sempre tem o seu caminho escolhido pelo outro. Ela sempre tem o seu caminho escolhido pela maioria, porque ela finge para agradar a maioria. E como nós falamos várias vezes em outros eventos, a voz do povo nunca é. Nunca é. O efeito manada é o efeito dos covardes. Se proteger atrás da opinião da maioria é a posição dos covardes. É por isso que o bosta do Flávio Bolsonaro estava lá falando, não, eu amo Bolsa Família, eu vou dar mais Bolsa Família. Lógico, é um fraco, como sempre foi. Nasceu de um saco de um fraco que é o pai dele. Família de fracos, são todos eles uma fraquejada. E eles fraquejam, 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 enquanto fingem para as pessoas. E as pessoas compram a fingição. As pessoas compram a fraqueza. As pessoas veem virtude na fraqueza. As pessoas admiram o momento de choro do fraco. As pessoas admiram quando o fraco aparece uma foto todo rasgado com uma cirurgia. Olha como ele é fraco. Vou rezar pela fraqueza dele. Eis o nosso comportamento. As pessoas emocionadas quando os jogadores do Brasil choravam após perder mais uma Copa do Mundo, para logo em seguida, 2 horas depois, anunciarem Blaze e jogo do Tigrinho nos stories dos seus Instagrams. Mas as pessoas choravam, se comoviam, porque a gente gosta de se comover. O fraco se comove o tempo todo. O fraco está permanentemente apaixonado. O fraco quer sofrer com outro fraco. O problema é que o fraco é ingovernável. O fraco não vai a lugar algum. Nós nos tornamos uma nação de homens fracos, de derrotados. Nós somos dominados por um bando de traficante analfabeto. Não é isso que virou o Rio de Janeiro? Um lugar em que vocês são dominados por pessoas que não são capazes de escrever o próprio nome numa folha de papel. Em que vocês são humilhados e não podem andar na rua porque a segurança de vocês não é garantida por um bando de político vagabundo que depois vai se encastelar num condomínio lá na Barra da Tijuca. São esses caras que dominam vocês. Só que esse é o destino de vocês, se vocês aceitarem a fraqueza, se aceitarem se alienar, se aceitarem fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Se nós não vencermos, se nós não chegarmos ao poder, o Brasil não vale a pena ser vivido. Porque a alternativa a nós são os bandidos, são os criminosos, são os falsários, são os farsantes. Eles são a alternativa a nós. Não há outro caminho além da gente. Gostaria que houvesse. Eu não quero parecer aqui messiânico,
Agora apresenta outro caminho. Quem tem além da gente? Quem pode se unir a gente? Onde estão os outros homens e mulheres com coragem nesse buraco chamado Brasil? Cadê? Por que eles sempre se acovardam? Por que ninguém tem coragem de se posicionar? Todo mundo tem medo. Por que nós somos isso? Por que nós aqui somos obrigados a lutar sozinhos? É muito injusto, mas é o nosso destino. É o nosso destino. E se a gente acha que o nosso destino vai impor a glória para todos nós, então nós temos que caminhar, antes de tudo e no início de tudo, sozinhos. Porque isso dá o exemplo de coragem, e isso dá o exemplo de autenticidade e o exemplo de verdade. E sempre as pessoas que impõem um novo caminho e que constroem uma nova história, eles são incompreendidos no início, são tratados como idiotas, são tratados como loucos, como românticos, até que a partir de determinado momento eles se tornam grandes o suficiente para não serem mais ignorados. E nós estamos chegando hoje nessa etapa. Se nós conseguirmos criar um efeito de contágio nos nossos familiares, nos nossos amigos, no nosso trabalho, e levarmos à frente as nossas candidaturas, o Brasil vai descobrir que ele não está preso nessa disputa de ladrões. E as pessoas vão se abrir a essa alternativa. E quando a pessoa descobre a verdade, e quando a verdade é cristalina, ela é límpida, as pessoas gostam da verdade. Ninguém quer viver na mentira o tempo todo. Ela até te ilude no começo, mas nós já passamos dessa fase. Todo mundo sabe que viver aqui está uma desgraça, está uma draga. A ilusão já passou. Ninguém no fundo acredita que o governo federal vai gastar mais de 100 bilhões de reais todo ano dando celular para os outros. Ninguém acredita que é possível viver com o presidente da República te dando vale gás, energia elétrica, duplicando o Bolsa Família. Não dá. Para cada Maranhão que eles querem criar, você vai precisar de um Rio, de um São Paulo, de um Paraná para sustentar. Mas só até o momento em que Rio, São Paulo, Paraná se tornarem eles próprios também um Maranhão. A nossa luta é essa. Essa é a nossa guerra. Essa é a única guerra possível. E eu preciso de todos vocês com uma motivação férrea, sem olhar para o lado. É guerra. É guerra, é o destino de vocês. Não é nada além do destino de vocês. É isso, sendo bem sincero. Ou depois de me procurar a vida em outro lugar. Porque isto aqui se tornará impossível. Vocês já vivem no narco-estado carioca. Vocês já estão nesse narco-estado. Vocês não vão ter condição de carro. Vocês já não têm condição de comprar um imóvel. Vocês estão quase se tornando escravos. Escravos cheios de direitos. Se você for um escravo trans, vão ter que respeitar seu sobrenome e o seu nome social. Ah, um escravo com direitos. Mas um escravo. Sempre um escravo. Não aceite isso. Se é guerra, e eu por isso que queria fazer um anúncio, aqui no Rio nós precisamos de um comandante em chefe para tocar a guerra. E eu queria fazer o anúncio hoje. Eu queria pedir para ele se levantar. Nosso porém já candidato ao governador do Rio, Busnello. Vem aqui, meu irmão. Busnello, 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 Busnello. A situação aqui do Estado é horrenda. Eu digo para o Busnello, vença a eleição para a gente não precisar fazer uma intervenção federal no Rio. Porque é ou Busnello ou intervenção. Não há outro caminho. Se o Busnello não vencer, o governo federal terá que fazer, no primeiro dia, uma intervenção no Estado do Rio. Afastar esse executivo e esse legislativo absolutamente corruptos. Ou alguém aqui duvida
que a população do Rio de Janeiro não vai eleger um monte de miliciano, um monte de ladrão, um monte de negociador de cigarro fraudulento, um monte de traficante para alerge. Duvida ou não duvida? Esse é o destino do Estado de vocês hoje no modo político. Então, ou é uma pessoa que teve coragem de enfrentar o crime, colocando a pele dele em risco e sendo um especialista e um vencedor naquilo que fez, ou é uma intervenção. Em ambos os carros é guerra. Vamos resgatar a porra desse Estado, caralho. O Brasil, a alma dele, faz parte do Rio de Janeiro. Aqui é o palco de guerra. E aceitem como guerra. Aceitem que o destino foi generoso com vocês, para que na geração de vocês possam retomar o que os seus pais e avós perderam. O que os seus pais e avós perderam para a favelização, o que os seus pais e avós perderam para o crime organizado, pela bandidagem política, vocês vão poder recuperar. E esse é o homem que vai fazer essa recuperação. Eu passo a palavra para você, Buzello. Nosso presidente, nossos candidatos a deputado, nosso deputado, eu pediria, nosso senador, Hélio Seco, eu pediria que o nosso amigo Rafa viesse aqui à frente. O que permitiu eu estar aqui hoje com ideias, ideais e propósitos foi esse cara aqui. Ele um dia me ligou, nós temos um amigo em comum, e um dia ele me ligou e disse: olha, eu estou vindo para o Rio de Janeiro para fazer uma coisa diferente do que está aqui. E aí ele me trouxe toda a ideia, todo o processo dele, e me passou uma perna arriada, ou seja, ele me deu uma pernada dizendo: você vai fazer o plano de governo na área de segurança pública. E eu disse: vamos embora então. Aí daqui a pouco ele me liga de novo: não, agora você vai ser vice-governador. E agora você vai ser candidato a governador, porque o nosso projeto para o Rio de Janeiro tem que ser um projeto mais forte, tem que ser um projeto com visão para a área de segurança pública. E aí nós só trocamos de posição, porque o propósito, e isso é importante, Rafa, dizer, o propósito do Rio de Janeiro é o propósito da educação. E ele, como pedagogo, vai ter essa missão de buscar a transformação do Rio de Janeiro pela educação. Nós vamos dar tiro, porrada, bomba, prisão, morte. Nós vamos fazer isso, porque nós não vamos recuar 1 centímetro do que estamos hoje na nossa posição. Nós vamos à frente. Mas o propósito transformador é com o Rafa aqui, que é através da educação. E eu quero aqui agradecer ao Rafa por ter me convidado para fazer parte desse time, por me trazer para esse time e por permitir que eu esteja aqui hoje junto a todos nós para que possamos construir um Rio de Janeiro vitorioso, glorioso e cada vez mais assertivo, porque o nosso tiro, ele é tiro certo, é tiro de precisão. Queria aqui agradecer a toda a missão que me deu essa nova missão, para que possamos trazer para o Rio de Janeiro a perspectiva de uma mudança comportamental, não só moral, mas ética, profissional, e que você não tenha que ter, dentro de um Estado com problemas financeiros, 8, 10 mil funcionários fantasmas, que só aí não permite que a polícia faça um contrato
maior de pessoal, que a saúde não contrate mais, que a educação, que é a prioridade, não consiga dar dignidade ao seu professor. Nós não podemos mais trabalhar esses quesitos meramente como uma questão de barganha de troca. Eu te coloco para trabalhar, você finge que trabalha e você trabalha só para mim, para me eleger. Não é isso que nós vamos fazer mais. O Rio de Janeiro não precisa mais fazer esse tipo de troca. A nossa troca vai ser de tiro de verdade. A nossa troca vai ser de tiro certo, para acertar o que tem que ser acertado. Nós temos que ter dinheiro no orçamento para comprar munição, para treinar, para darmos o tiro certo. Mas nós temos que ter o orçamento para contratarmos o professor, darmos dignidade a ele e buscar a transformação nas nossas crianças para a construção de uma sociedade justa e gloriosa. Nós não podemos mais aceitar essa barganha em que eu troco alguma migalha por uma montante de dinheiro que vai beneficiar 1, 2, 3 ou 4, que vão roubar o orçamento público, e aí você não consegue dar sequer a reposição salarial para os funcionários públicos, que estão há quase 10 anos sem ter um aumento. E aí você vem dizer que não tem dinheiro. É mentira. Dinheiro tem, basta não roubar. Nós não podemos mais aceitar sermos um Estado, um dos mais caros a nível de custo Brasil, porque temos um índice de cargas roubadas gigante e com isso impacta na cesta básica do cidadão assalariado. E o Estado não faz nada, fica inerte, fica na exploração daquele miserável que todo dia tem que pegar um transporte superlotado, com péssima qualidade, e ainda dizer para ele que é devido ao roubo e que isso é normal. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa para o Rio de Janeiro. Nós temos a possibilidade de um desenvolvimento econômico gigante, de desenvolvimento tecnológico gigante, de tecnologias e de aprendizado tecnológico profundamente enraizado na nossa cultura. Nós temos uma indústria da saúde para ser desenvolvida. Nós temos uma indústria de construção, uma indústria de transformação que está indo embora porque nós não conseguimos debelar o problema da segurança pública. E nós não podemos mais perder os nossos empregos para quem diz que o Rio de Janeiro não tem solução. Solução nós temos. Nós somos criativos, nós somos trabalhadores, nós somos organizados, nós somos ordeiros, nós trabalhamos de manhã à noite, nos dedicando à construção da paz social, da tranquilidade das nossas famílias e no crescimento social de todos nós, sem deixar ninguém para trás. Então, para resumir, o Rio de Janeiro, ele tem que sofrer um processo de transformação nosso, que vai irradiar para todo o rincão do nosso estado e consiga levar à nossa população essa mensagem, a mensagem de que somos capazes. Nós não vamos precisar da intervenção federal. Nós vamos ter força policial para poder acertar o tiro certo, para que não precisemos ficar escravo de nenhum traficante ou de algum marginal da lei. O marginal da lei, ele vai sofrer a força e a crueldade da lei. A lei tem que ser cruel com quem é cruel.
Da onde eu venho, lá do BOPE, tinha um comandante que falava: você é um soldado cruel, porque você é mais cruel que o bandido cruel. Então você é um soldado cruel. Você tem o troféu de soldado cruel. E nós temos que ser cruéis com quem é cruel conosco, com quem faz com que percamos nossas vidas, percamos o nosso patrimônio, percamos os nossos empregos por troca de migalhas. E nós não vamos mais trocar migalhas. Nós vamos ter riqueza para não termos mais migalhas. Então, eu quero dizer aqui ao nosso presidente que nós não vamos precisar da intervenção federal, porque o Rio de Janeiro ele vai ter a capacidade de sua transformação, ele tem um povo riquíssimo e que isso vai reverter numa possibilidade de o Rio de Janeiro criar o seu protagonismo que ele sempre teve na arte, na cultura, no comércio, nos serviços, na indústria e na possibilidade de gerar riquezas. Nós seremos um grande pulsar de riquezas para o nosso país. Da onde eu venho, lá tem uma canção que fala que a onça dele no chapéu. Olha a onça dele no chapéu. Eu quero dizer que aqui a nossa onça, ela está no peito. E no nosso peito nós temos ideias, ideais e propósitos. E nós não vamos abrir mão do nosso propósito, do nosso ideal e das nossas ideias. Por quê? Porque está no nosso sangue. Nós não vamos nos render, porque eu costumo dizer, covardia e fraqueza nunca salvaram ninguém. Então, lá de onde eu venho, tem um ditado que fala: os fracos que se explodam. Então, quem é fraco vai ficar pelo caminho. Nós, os fortes, vamos continuar. Vamos em frente e vamos à nossa vitória. Missão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.